Você vê gente mais limitada que você, faturando mais no mercado digital, e isso te incomoda. Mas existe um motivo por que isso acontece. E eu sei disso porque aconteceu comigo diversas vezes. Diversas vezes isso foi um incômodo para mim. Eu vi pessoas com menos inteligência, pessoas que eu achava que eram até mais idiotas do que eu, com todo respeito, mas pessoas com menos conhecimento do que eu, menos repertório, menos experiência, faturando mais e tendo mais sucesso, obviamente que o sucesso é relativo, mas tendo mais sucesso em algumas áreas específicas, e isso me incomodava muito. E eu comecei a estudar e querer entender o porquê disso, e eu quero tratar disso num vídeo. Eu estou gravando aqui num cenário diferente, não estou no meu escritório, eu estou no hotel, estou aqui no Chile, já estou voltando para o Brasil, já fiz o meu check-out, então estou aqui só esperando terminar esse vídeo mesmo, conversar com vocês sobre isso, passar essa informação para vocês, e já estou indo para o meu aeroporto, indo para o aeroporto para eu voltar para o Brasil. Mas vamos lá, quero otimizar meu tempo e já falar disso com vocês. Estou aqui com uma colinha, papel e caneta na mão, estava trabalhando, estou com o notebook aqui, minha mochila ali também, a mala está na recepção e bora lá falar um pouco sobre isso daqui. Seguinte, a ideia central é o quê? O dinheiro no digital, ele não segue a sua inteligência, ele vai seguir alcance, ele vai seguir quantas pessoas você atinge e com clareza, tá? Então, eu via diversas vezes as pessoas, igual eu disse no início, pessoas muito mais inteligentes do que eu, só que elas não faturam pela inteligência, elas faturam por entender que ela vai alcançar mais pessoas e com isso ela vai conseguir vender mais o produto dela, independente se é um produto digital, se é um curso, se é um e-book, se é qualquer coisa. Porque, resumidamente, existem 3 pilares para você conseguir ganhar dinheiro com a internet, que é o quê? Tráfego, oferta e o produto. Qual que é o pilar principal? É a oferta. Concorda comigo? Então, quando você tem a sua inteligência aplicada no pilar principal, que é a oferta, você consegue ter resultados. Igual eu já fiz diversos outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Concentra sua energia na oferta, porque você saber apresentar o seu produto é a mesma coisa que isso aqui, ó. A oferta é a embalagem. O produto é o que está aqui dentro. Mas a pessoa, ela não vai ver o que está dentro, ela vai ver o que está fora. Ela vai ver a oferta, a embalagem. Mas para as pessoas chegarem e ver a sua oferta, ela precisa ser alcançada, ela precisa ser atingida. Então, se você coloca a sua inteligência para oferta, aí sim você vai conseguir ter resultados. Porque você atingir as pessoas não tem muita dificuldade não, cara. Seja no tráfego orgânico, seja no tráfego pago, não tem muita dificuldade não. É simples, tô te falando a verdade. Tanto que é a mesma coisa do que você atirar para todo lado, mas se você não atirar para a persona certa, para o seu alvo, cara, é a mesma coisa. Você não vai conseguir acertar em cheio o seu alvo, que é a sua oferta e resultado. Então depois você vai ver os outros vídeos falando sobre oferta, mas você tem que entender que ganha o game, fatura mais, né? Independente da sua oferta, também se você conseguir fazer um bom tráfego de pessoas, para elas chegarem na sua oferta, para ela comprar o seu produto. Então, por isso que você não precisa ter muita inteligência para alcançar as outras pessoas. E tá faltando isso, mas está muito concorrido. O mercado digital está muito concorrido, tem muitas pessoas fazendo tráfego pago, tem muitas pessoas fazendo isso. Cara, a verdade é que isso é uma crença. É uma crença, caramba. O mercado sim, ele vai sofisticando, ele não vai saturar, ele vai sofisticar, ele vai se atualizar. Você tem que ir se reinventando, obviamente, você tem que saber o que está funcionando no mercado, pegar algumas tendências, surfar uma onda ali ou outra. Isso é verdade, você tem que saber fazer um bom estudo de mercado, que é uma coisa que eu trato na minha metodologia de ensino. Mas você tem que entender que tem muitas crenças enraizadas na cabeça de muitas pessoas, achando que não dá certo, porque volta para um motivo principal de por que pessoas mais burras que você não conseguem ter resultados. Qual que é esse motivo principal? É o seu ego. Como assim o seu ego? Você acha que você não consegue às vezes ter resultado porque você acha que você sabe de tudo, caramba. Você acha que você sabe já que não funciona mais tal coisa, que tráfego pago não funciona, agora é tráfego orgânico, que YouTube não funciona, que tem muita gente no YouTube, então não vou produzir conteúdo no YouTube. Aí você fica nessa pira no ego
dos seus achismos, num lugar onde você não chegou, num lugar onde não gerou nenhum resultado, e você acha que é isso. Mas isso é ego, caramba. Isso é ego. Eu falo isso com propriedade, com direito de fala, porque eu já estive no seu lugar. Eu comecei no mercado digital em 2020. Eu faturei bastante. Faturei ali alguns milhões e tal, antes mesmo de fazer 18 anos. Eu fui emancipado, tive um bom resultado, mas eu vi que eu dei uma estagnada quando eu achei que o meu resultado, que eu faturei, que eu tive, ele era maior do que o que outras pessoas poderiam me ensinar, do que outras pessoas poderiam agregar na minha empresa, agregar nas minhas operações no digital. E com isso eu estagnei. E eu não consegui me reinventar, igual eu disse, eu não consegui sofisticar mais a minha operação, sofisticar mais o meu funil de vendas, sofisticar mais os meus produtos de informação que eu estava vendendo, independente se era e-book, se era curso, se era mentoria, sem aparecer, agora que eu estou aparecendo. Então, o meu ego, ele me travou, sabe? Ele me estagnou. Então, justamente por conta disso, eu tive crenças que achavam que não daria mais certo. Então, o ego, né, e principalmente quando você é uma pessoa inteligente, você sabe quando você é inteligente. Você não precisa ficar ouvindo outras pessoas, nossa, você é inteligente. Não, você sabe que você tem uma inteligência. Você sabe disso. Quem é inteligente sabe que é inteligente. Quem tem conhecimento sabe que tem um conhecimento. Tanto que eu poderia falar diversos assuntos aqui, de diversos temas, só que eu não falaria, não ganharia tanta audiência igual eu estou ganhando hoje em dia nessa bolha do digital, porque talvez eu não teria o conhecimento que eu tenho no digital, porque eu estou 6 anos vivendo no digital. Eu estou 6 anos vendendo no Brasil, vendendo infoprodutos, vendendo para fora também, mas focado aqui no Brasil, entendendo a inteligência humana de outras pessoas, porque a venda ela é baseada em energia. Eu tenho que ter mais energia que o meu cliente para conseguir empurrar uma venda para ele. Eu posso tratar outros assuntos disso em ofertas, mas o que eu estou querendo dizer, o assunto principal aqui, é que, cara, você tem que deixar o seu ego de lado. Você tem que pegar um papel e caneta e ir anotando mesmo, que se tiver um cara mais jovem que você, como é o meu caso aqui, tenho 21 anos, talvez você tenha 30 anos, você tem que sentar a bunda na cadeira e me ouvir. Se você quer chegar onde eu cheguei. Entende o que eu estou querendo dizer? Não estou falando só por mim, não. Estou falando de outras pessoas também nas redes sociais, na internet. Obviamente que você tem que ter um filtro. Você tem que ter um filtro para saber o que você vai ouvir na internet. De quem que você vai ouvir. Mas você tem que deixar esse ego de lado. Sentar a bunda na cadeira e se você não é digno, se você não senta a bunda na cadeira de aluno, você não é digno de outras pessoas sentarem na cadeira para te ouvirem. É um looping. Tudo já foi criado por Deus. Como fala em Eclesiastes, eu não lembro a passagem exata, mas eu sei que fala no livro de Eclesiastes na Bíblia, eu sou cristão. Fala em Eclesiastes o quê? Que não há nada de novo debaixo do céu. Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem mais rico que já pisou nessa terra. Que Deus deu a sabedoria para ele, quando ele pede sabedoria, ele foi o mais rico. Em Provérbios ele teve o crescimento exponencial, e em Eclesiastes ele teve a reflexão de tudo que ele fez para conseguir ter resultado e tudo aquilo que ele deixou de ter também para ter resultado financeiro, resultados que a sabedoria gerou, resultados que foram consequências do que a sabedoria gerou para ele. Então, não há nada de novo debaixo do céu. Então, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e te ouvir. Às vezes, se você já é casado, você tem um relacionamento próspero, eu estou namorando, então daqui a um tempo eu vou querer casar. Então, para eu ir para esse momento do casamento, eu vou ouvir pessoas, às vezes, como você. Ouvir os meus pais, ouvir meu sogro, minha sogra. Então, você tem que deixar o seu ego de lado e deixar a sua inteligência de lado, mesmo que você é muito inteligente, que você às vezes acha que, não, pela minha inteligência, então as pessoas vão comprar o meu produto, vão comprar na minha oferta. Eu sei fazer uma baita oferta, sim, você pode saber, né, fazer uma baita oferta, mas se você não tem tráfego de pessoas chegando até a sua oferta, não vai gerar em nada. E às vezes, por causa da sua inteligência, você acha que as pessoas elas vão achar, pô, magnífico, muito interessante, né, a sua inteligência, vai querer comprar de você, você acha isso. Mas na verdade as pessoas querem algo simples que vai solucionar um problema dela.
Se ela vê que é complexo demais, porque você joga a sua inteligência, você quer mostrar que você sabe chão na hora de vender seu produto, você quer mostrar que você sabe demais, as pessoas às vezes vão afastar, vão correr de você. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. E o inteligente, você que é inteligente, cara, você tem tudo para alcançar mais pessoas, entender mais problemas, entender como solucionar mais problemas e vender isso. Mas você não alcança. E a culpa é uma coisa só, igual eu disse, é o seu ego. É a sua própria inteligência que cria essa culpa, que cria o seu ego, entende? Quantas pessoas eu vejo, às vezes, tão inteligentes, elas sabem que elas são inteligentes, elas sabem que têm conhecimento, sabem que têm repertório, sabem que têm experiência, mas elas não conseguem ter resultados, às vezes, simplesmente porque fica aqui, ó, ela tem medo de tirar, não só daqui, mas tirar também do papel e aplicar, com medo do que as outras pessoas vão pensar sobre ela, porque ela sabe da inteligência dela e, consequentemente, por ela saber da inteligência dela, ela sabe que os outros sabem da inteligência dela. E ela não executa tanto. E ela fica travada no looping, às vezes só por não executar. E isso é para a vida, no geral. Só que no digital, cara, igual eu tô te falando, me ouve, eu sei bem como é que é isso, eu passei por isso, eu vejo outras pessoas passando por isso e a minha vida decolou, meu faturamento decolou, os meus negócios prosperaram muito depois que eu entendi isso. Que eu não preciso ser o mais inteligente, eu não preciso ser o criador, tudo já foi criado. Eu preciso modelar. Obviamente que modelar não é você copiar, é você modelar. É você pegar alguma coisa que você tem no seu repertório de experiência de vida, alguma coisa que você sabe, pegar a ideia de uma outra pessoa e modelar e fazer melhor. Então, por exemplo, se tem uma pessoa vendendo curso de medicina, vendendo produto de medicina, com um baita funil de vendas, você olha, você vê os anúncios, você fala, pô, e se eu aplicasse isso para advocacia? E se eu aplicasse isso aqui para ensinar outras pessoas a ganharem dinheiro fazendo trabalho de mão de obra lá no exterior? Entende? Tudo pode ser replicado, tudo pode ser modelado, mas toma cuidado, que é uma linha tênue entre copiar e modelar. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu nunca copiei ninguém, eu nunca copiei uma pessoa, não, eu modelei. Eu vi uma pessoa fazendo uma VSL, por exemplo, que é um vídeo de vendas, né? A pessoa sai de um anúncio, vai para um vídeo, nesse vídeo ela faz o pitch, faz o CTA para a pessoa comprar, em um nicho diferente, no nicho, sei lá, de emagrecimento, eu falei, pô, deixa eu fazer para o nicho de renda extra. Eu vi uma pessoa falando, pô, eu vou te dar uma garantia incondicional de 90 dias. Uma garantia condicional de 90 dias. Vou lá no cartório e vou aplicar e vou te mostrar. Se você aplicar tudo e não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Para um nicho diferente, eu aplico no meu nicho. Entende? Então, é tudo sobre modelar. Então, você não precisa ser o mais inteligente. Mas se você é mais inteligente, aproveita isso. Mas saiba que isso não é um diferencial competitivo inicial para você enriquecer com o digital. Não é. Você só tem que fazer o simples bem feito, cara. É tráfego, oferta e produto. Eu espero mesmo que você entenda isso. E que você tome muito cuidado com o seu ego, porque com isso aqui já pode dar uma clareza para você começar a mexer alguns pauzinhos e, consequentemente, faturar no digital. Mas quando o dinheiro entra, irmão, cuidado para não mexer no seu ego. Cuidado para não mexer no ponteiro que tem dentro de você, do seu ego, do seu coração aí. Você sabe qual que foi o primeiro pecado do mundo? Não foi Adão e Eva, não. Eva que pegou o fruto que não era permitido. E Adão seguiu e comeu. Não, que segundo a Bíblia, o meu manual de vida é a Bíblia. Né? Por isso que eu falo muito sobre isso aqui com vocês. Tudo eu volto para a Bíblia. Eu falo sobre Salomão, que está na Bíblia. Eu falo sobre Adão e Eva, que está na Bíblia. Mas não é Adão e Eva o primeiro pecado. Sabe qual que foi o primeiro pecado? O primeiro pecado foi quando Lúcifer queria ser como Deus. Esse foi o primeiro pecado. Ele queria ser como Deus, por causa do ego de Lúcifer, que era um anjo. Ele caiu com todos os demônios e virou capeta. Você está conseguindo entender do quão forte é você não saber trabalhar o seu ego? É forte demais, meu querido. O seu ego às vezes está te travando, está sendo um bloqueio na sua vida de você prosperar em todas as áreas. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área dos seus relacionamentos, dos seus negócios, da sua saúde, do seu shape, do seu físico.
por conta do seu ego. Seu ego pode ser a maior prisão que você não está conseguindo enxergar. Por achar que é inteligente demais. Por achar que a sua inteligência, ela te faz melhor do que os outros. Não. Sabe o que te faz melhor do que os outros? E que você tem que tomar muito cuidado para que isso também não vire o seu ego? É se você tem a salvação. Se você está andando com Jesus, se você entregou sua vida para Ele. Porque no final volta para isso, do pó viemos, do pó voltaremos. Mas olhando para o digital, olhando para pessoas que enriquecem menos que você, que enriquecem mais que você e tem menos inteligência, o motivo principal, meu querido, para te falar bem a verdade, para a gente finalizar o vídeo aqui, é o seu ego. É o seu ego. Trata o seu ego que você vai ver os seus resultados acontecerem. Seus resultados voarem. E toma muito cuidado com a sua inteligência. Porque isso vai te gerar o ego. Tá bom? Galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.